versículo 8º é um dos mais confortadores do texto apocalíptico, pois nele Jesus afirma conhecer as obras dos cristãos ali de Filadélfia. Sabe que eles têm pouca força, mas não esmorecem na fé e continuam firmes na promessa do Cristo. Não é confortador isso para todos nós? Jesus, aquele que sonda mentes e corações, ele sabe disso. Ele sabe que nós somos fracos. Mas, como dizia lá o apóstolo Paulo, tudo podemos naquele que nos fortalece. E aquele que nos fortalece é o Cristo, é a mensagem do Evangelho, é a mensagem do Apocalipse. Tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Portas abertas representam acesso e oportunidades. A porta da fé e das oportunidades de progresso espiritual surgiram quando Jesus trouxe o Evangelho aos homens. Essa porta representa a oportunidade que todos têm para conhecer a palavra de Deus e, cerrando fileiras, divulgarem aos 4 cantos da terra esta palavra e promoverem essas oportunidades às outras almas. Aqui, Jesus garante que as portas ficariam abertas e, na atualidade, todas as oportunidades representadas por essa porta aberta pelo Cristo devem ser aproveitadas em benefício do nosso progresso espiritual. Muitos cristãos de Filadélfia eram barrados por sua crença em Jesus, impedidos de fazer negócios, conseguir trabalhos e encontrar portas abertas em meio à sociedade. Havia nesse tempo uma conspiração contra os cristãos e uma espécie de tratado fechava as portas para todos que se denominassem cristãos e crentes em Jesus. A sinagoga de Satanás, de acordo com o versículo 9, nós podemos entender o seguinte: havia uma sinagoga de Satanás, ou uma congregação de falsos judeus, também em Esmirna, conforme já vimos lá no capítulo 2, versículo 9. E aqui em Filadélfia também, essa sinagoga de Satanás se faz presente, porque Satanás representa o ardil naquela questão de enganar as pessoas para se aproveitar delas, não é? Então, é esse o sentido que nós vemos aqui com essa expressão, a sinagoga de Satanás. No versículo 11, a advertência que se repete constantemente ao longo do texto do Apocalipse: venho sem demora. E a admoestação para que seja conservado o que todos têm, a fim de não perderem o prêmio. E o que todos têm são a confiança e a fidelidade na palavra do Cristo. Fidelidade esta que deve ser mantida mesmo em face da morte física, não é? Porque a morte espiritual nós trataremos dela mais adiante. Como já tivemos oportunidade de ler na carta à igreja em Esmirna: sê fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Vejam que, como já dissemos, o Apocalipse, o texto dele é todo assim amarrado, e também todo amarrado com o Antigo Testamento, mostrando que a Bíblia é uma só, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus na sua parte divina, sua parte profética, porque
porque na parte histórica é história da humanidade. No capítulo, ou melhor, no versículo 12, é antecipado o tema da Nova Jerusalém, que será desenvolvido a partir do capítulo 21 desse Apocalipse. E no próximo programa, nós vamos estudar a última das cartas às igrejas da Ásia, a carta à igreja em Laodiceia. Só lembrando que dessas 7 igrejas selecionadas e colocadas no Apocalipse, porque havia outras. Então, até o próximo programa.